Olá, queridos irmãos, eu espero que você esteja bem. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração nesse dia, que eu tenho certeza que se você colocá-la em prática, a sua vida ela será transformada, o Senhor irá mudar, impactar tudo isso que está à sua volta. Eu quero te convidar a meditar comigo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Esse texto nos faz lembrar do poder da oração quando nós nos colocamos diante de Deus. Eu olho para esse texto e lembro que muitas vezes nós tomamos decisões erradas, decisões precipitadas, porque nós não deixamos Deus falar conosco. A oração ela é muito mais do que um pedido, mas é principalmente o único meio na qual Deus estabeleceu para que eu e você possa ter comunhão com Ele e venha a cada dia se relacionar com Ele. Então a primeira lição que eu aprendo é que se nós orarmos mais, nós iremos errar menos. Muitas vezes nós saímos como um dia como o de hoje e não sabemos o que está à nossa frente. Por isso é necessário nós estarmos em constante vida de oração, para que quando algo acontecer, nós possamos ter a sabedoria de Deus para resolver qualquer situação, sempre com a graça de Deus, com a sabedoria que Deus tem para colocar sobre a nossa vida. Por isso, 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar em todo tempo, porque quanto mais nós oramos, menos nós erramos. Por outro lado, se nós abandonarmos a oração, é sinal que nós estamos deixando de depender de Deus. E quando nós deixamos de depender do Senhor, então nós começamos a errar mais, porque o nosso coração é enganoso. A segunda lição que eu aprendo aqui é que crer na oração não é o mesmo que praticar, não é o mesmo do que viver uma vida de oração. Se você perguntar para muitas pessoas, até mesmo na rua, no seu trabalho ou na sua família, você vai perguntar assim: você crê no poder da oração? Muitas dessas pessoas vão dizer: eu creio sim, eu já vi pastores orando e eu recebendo milagres, eu já tive respostas de oração, e isso é comum no meio do povo. Porém, se você estender a pergunta e dizer: você orou hoje? Então nós vamos ter muitas vezes respostas negativas, porque crer no poder da oração não é o mesmo do que praticar uma vida de oração. E infelizmente nós estamos acostumando com que outras pessoas orem por nós e nós mesmos estamos deixando de lado a vida de oração, o relacionamento com Deus. Mas no momento que nós colocarmos em prática a nossa vida, ela pode ser mudada. Saber que a oração é poderosa não é o mesmo que orar e ter intimidade com Deus. Então, nesta palavra do dia, eu quero te motivar a não apenas depender das orações de outras pessoas, mas que você cultive o hábito de oração, o momento com Deus para que você possa ouvir a voz do Senhor, sem intermediários, sempre dizendo o que você deve ou não fazer, porque é possível ouvir a voz de Deus enquanto nós oramos. A terceira lição que eu aprendo, que a oração, ela precisa ser a prioridade da nossa vida. Não deve ser apenas com o resto das nossas forças ou apenas no momento que nós estamos nos alimentando, onde muitas pessoas até mesmo já não oram mais agradecendo pelo seu alimento. A oração, ela precisa fazer parte de toda a nossa vida. Por isso que o texto que nós lemos de 1 Timóteo, ele fala: antes de tudo, orem. Porque quando nós oramos, nós estamos estabelecendo o nosso relacionamento com Deus como prioridade. Eu preciso falar uma verdade para você. Se você hoje não prioriza a sua vida de oração, isso é sinal que o relacionamento que você tem com Deus não tem sido prioridade na sua vida. E eu quero te lembrar que quando você começa a orar, não vai ser fácil, não vai ficar horas e horas orando. Às vezes 5 minutos vai parecer uma eternidade, mas à medida que o tempo vai passando,
você vai perseverando, você vai mantendo comunhão com Deus, você vai descobrir como é bom e como é prazeroso estar na presença de Deus. Em nossa vida espiritual, muitas vezes, nós culpamos a Deus por causa dos nossos fracassos, mas a verdade é que quando nós abandonamos a oração como prioridade, nós agimos com a nossa própria força, com a nossa própria sabedoria e muitas vezes com os sentimentos enganosos do nosso coração. E esses fracassos, na verdade, não é culpa de Deus, mas sim a nossa própria culpa, porque muitas vezes nós não priorizamos a oração e os fracassos ele acontecem como uma consequência de uma vida sem oração. Por isso, nesta palavra do dia, eu quero te motivar a orar mais. Agora pela manhã que você está ouvindo essa palavra, ou ao longo do dia, ou até mesmo à noite, saiba de algo. Você tem acesso direto a Deus. Você não precisa de intercessores. Nós temos a Jesus, que é o nosso único intercessor entre Deus e os homens. Nós temos acesso pelo um caminho vivo e novo que o Senhor Jesus preparou para nós. Nós podemos a qualquer momento acessar a fonte da graça. E essa fonte da graça que está em Deus, que está no nosso Pai, ela transborda sobre a nossa vida a partir do momento que nós nos posicionamos em oração. Então eu quero te motivar a orar mais. Ore mais. Busque mais o Senhor. Se lembre de Isaías 55:6, que diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Hoje é o tempo que nós precisamos tomar um posicionamento. É hoje que nós precisamos começar a priorizar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Eu espero que esta palavra possa ter te animado, fortalecido a sua fé e principalmente ter te animado a se relacionar mais com o Senhor. Quanto mais você buscar o Senhor, mais intimidade você terá. Quanto mais você buscar o Senhor, mais da graça dele se manifestará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Então tenha certeza, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que Deus te dê força e graça para que você possa cada dia mais orar e buscar a sua face. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Até mais.